Oi, oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, né? Aqui hoje amanheceu sem energia, né? Deu um estralo ontem, tempo muito seco, já tava marcando temporal no Mato Grosso do Sul. Nina, eu piscou a luz, eu corri pra ir desligar as coisas, né? E apagar a luz lá do meu quarto, onde eu tenho meu ateliê e minhas tapoer, né, de venda. A hora que eu peguei na luz, levei um choque. Pensa, um choque que eu senti dor nesse dedo aqui, ó. Eu falei, meu coração tá bom. Depois de um choque desse, aí fui lá pra fora, né, tirar a geladeira, tudo da tomada, essas coisas. Cheguei lá, me deu uma tremedeira por dentro. Mas eu já tinha levado choque, acho que umas 2 vezes, assim, em tempo de chuva, mas igual esse de ontem, não. Hoje é quarta-feira, dia 24, né? E foi ontem. Foi terrível, assim, eu levei um susto, né? Aí a gente tá sem energia até agora. Então eu resolvi gravar esse vídeo, né? Pra falar pra vocês um pouquinho como começou o. Como comecei no crochê. Tô aqui, ó, fazendo o caminho lá, ou vai ser passadeira, não sei, tá bem grande, ó. A cliente comprou o jogo, né? Aí eu fiz né? Um caminho, tá ali 1,55 m mais ou menos, tá lá pronto já. Aí essa aqui, como eu tinha feito o jogo lá pra ela no fio 8, isso, eu tinha feito na pronta entrega. Aí sobrou um pouco, né, eu tenho um pouco de dificuldade para trabalhar no fio 8, mas eu acho muito pesado, eu sinto dor nos dedos, mas eu preciso usar, né, então eu vou fazer começo aqui no fio 8, né, acredito que vai ficar bom, depois eu coloco o fio 6 aqui, que é o que eu tenho ali, nessa cor porcelana, ó. Amei essa cor aqui, gente, eu vou ter sempre ela aqui pra mim tá fazendo as minhas bases, né, porque as clientes gostaram, e esse como chama? Pitanga da, da Barroco, e esse aqui é o bandeira da Prial, né? Esse é do, deixa eu lembrar, é Apollo, tá, gente? Esse aqui é o Apollo porcelana. Então eu tô aqui fazendo e depois eu coloco, vai ficar bem grande esse daqui, acredito que vai chegar no tamanho que ela quer ou vai passar, né? Eu vou usar esse pouquinho. Então, né, voltando, falar do como começou, eu comecei no crochê. Eu sempre, assim, quando morava no estado de São Paulo, que eu era criança, acho que eu tinha uns 10, 11 anos mais ou menos, a mulher que eu morava, que é onde era uma conhecida da minha mãe, e eu morava com ela, minha mãe deixou eu pra ela cuidar. E aí ela fazia na linha, isso, gente, isso aí já tenho quase 40 anos atrás. Ela fazia, e aquela época era, eu lembro até hoje que era Cleia, né? Que acho que a Cleia vem há muito tempo aí. E branco, que era linha branca, e ela fazia a toalhinha, né? Naquele fio fino, aquela agulha fininha lá. Nossa, o pessoal trabalhava só com esse fio, acho que nem existia barbante nessa época. E aí eu não fazia o crochê, mas eu pegava às vezes a linha dela e ficava fazendo as correntinhas, sabe? Fazia aquele cordão de correntinha ali. Mas nunca me interessei com crochê, não. Eu fazia porque via ela fazendo ali e pegava e fazia. Aí quando eu, depois de muito tempo, né, eu morando casada já, eu lembro que a minha cunhada, que hoje é minha cunhada, né? Ela aprendeu a fazer crochê, eu já tinha acho que uns 16 anos. Ali aqui em Iviema, né? Já no Mato Grosso do Sul. E ela andava na rua fazendo crochê, você acredita? Onde ela ia, ela tinha uma sacolinha com o crochê dela e fazendo crochê. Nós falava que ela era maluca. Parecia uma louca andando na rua fazendo crochê. Poderia ter aprendido naquela época, né? Mas não, depois de muito tempo, né, eu já casada, morando no sítio aqui no assentamento, né, no assentamento do outro lado, aqui onde eu moro é assentamento Tejim. E quando eu casei, eu fui morar no assentamento Casa Verde, que era do meu sogro. Aí lá, gente, desculpa, eu tô com a rinite atacada e a sinusite tá terrível.
Aí lá eu aprendi, lá eu já sabia, assim, eu não aprendi com ninguém, sabe? Assim, a não ser essas correntinhas quando era criança, pois não me interessei em mexer com nada não. Aí eu comprei o barbante mesmo, aí vinha aqueles barbantes coloridos, sabe? Que hoje tem, mas o pessoal não usa muito não, né? Aí eu usava, aí eu fazia assim, ou tudo natural mesmo, fazia ou todo vermelho, aí eu fazia só esses pontos, ponto alto, correntinha, aí essas casinhas assim, os pontos abertos aqui, e só isso, não fazia mais nada não. Mas quando foi, aí fui fazer, eu lembro que eu fiz eu tinha um sofá que era com a almofada solta, o assento ali solto. E aí eu peguei, eu falei, vou fazer capa para isso, né? Aí eu fiz uma só, desisti, aí fiz tapete para mim usar, só nesses pontos assim, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, só fazia isso, né? Não tinha noção da variedade de modelo que tinha de crochê, né? Não tinha, eu já tinha uns 20, não sei, acho que uns 28, 21, nem lembro mais. Mas já era casada, já tinha meus 2 filhos já. E aí eu fazia assim. Aí parei, não mexi mais, né? Não me interessei mais. Mas aí meu sogro vendeu, a gente mudou para Casa Verde. E quando aconteceu um episódio na minha vida, né? Em 2018, né? Não vou contar, porque se eu for contar eu vou chorar, então não vai dar muito certo. Então, deixa outra hora, quem sabe, eu queria coragem. Aí eu precisava ocupar minha cabeça. Ou eu ocupava minha cabeça, ou eu contava ponto ou eu ficava maluca, né? Então eu voltei a fazer crochê. Aí já tinha internet, né? E já tinha as videoaulas. Eu lembro que eu comecei a fazer com a Kate, que a Paty, Paty, né? É Paty mesmo. Com a Paty Kelly, eu achei o vídeo, o Instagram não, gente. O canal dela essa semana não apareceu pra mim, eu não tava inscrita mais, eu não sei o que aconteceu com o canal dela, mas eu era inscrita e não. Aí aprendi a fazer o prático chique lá com ela. Aí a Isabela Fernanda também, fiz muita videoaula da Isabela Fernanda. Aí eu fiz da. Ai meu Deus, como é que chama, gente? Eu fiz da Lu, é Lu? Gente, Lu, não, é Lady Lu, fiz videoaula dela. Aprendi também com Samuel Ramos algumas coisas, algumas dicas, né? Era dessa época, né? Ali, que eu já tava na vila, eles eram. Tinha. Ai, gente, como que é o nome dela? Tem um tapete bem famoso aí que a gente faz, eu sempre faço ele, né? Eu não lembro. Quem sabe daqui a pouco eu lembro o nome dela. Gente, aí eu fui fazendo, aí fui pegando encomenda. Como eu já tinha uma base, né, do ponto alto, ponto baixo, aí fui pegando dica, fui pegando encomenda, fui fazendo, né? Mas só aqui na minha região fiz muito crochê, fiz muita pronta entrega, comprei barbante, fiz também da Domingas, né? Também videoaula. Aí comprei kit, né, da barbante da Crochética lá, indicação da Domingas também. Fui fazendo, mas aí eu deu muita alergia, não sei, ó, ainda é escuro até hoje aqui assim, ó, não sei se dá pra vocês ver, é bem mais escuro aqui. Começou a me dar uma alergia e começou, não era do pó do barbante, era dessa vez não tá me dando, me dava ficava todo vermelho, me dava aquele tipo uns calombo, aí às vezes dava bolinha de água e era só mais aqui dava no outro braço, mas era mais só nesse. Fui no médico e doía, começou a adormecer meus dedos, tudo, e eu falei, pronto, agora.
Aí eu fui no médico, eu lembro que eu tava fazendo uma encomenda de um jogo de passadeira. Aí o médico falou assim, ó, é bom você parar com o crochê, porque é o crochê que tá prejudicando esse seu braço aí, tá te incomodando, tá? Passou medicamento, tudo. Eu falei, caramba, mas eu tô com, ainda até falei pra ele assim, eu tô com encomenda pra fazer, né? Aí ele falou assim, então vai um pouco devagar, mas não se esforça muito por causa pra tá melhorando isso aí, né? Aí tá, foi indo, terminei, não parava, só piorando, piorando. Parei com o crochê, parei nessa época. Parei, não mexi mais. Aí eu peguei, comecei, assim, deixei pra lá, catei o que eu tinha de barbante um pouco aberto, fechado, vendi. Aí falei, não, ou eu mexo ou não vou, não dormia de noite, sabe? Eu adormecia tanto esse braço e os dedos que eu acordava de noite me incomodando, que eu começava a bater a mão assim na cama para tentar voltar, porque eu não conseguia dormir com dor e o braço e os dedos dormente. Parei nessa época. E aí fiquei sem fazer, né? E aí depois eu comecei a vender Tupperware, foi na mesma época, né? Que eu tava vendendo Tupperware, né? Aí eu peguei e falei assim, deixei, né? O crochê e fiquei com a Tupperware, com Avon, Boticário, vendi essas coisas, né? Também, né? Natura, tudo nessa época eu vendia. E o crochê nada. Mas aí eu voltei, não lembro que depois, quanto tempo depois eu voltei a fazer. Voltei, aí comprei mais barbante, voltei a fazer, e aí eu fazia mais na pronta entrega e não fazia quase nada de encomenda, porque eu sabia que a pronta entrega eu fazia no meu tempo. Se me incomodava o braço, eu parava, né? Eu fazia umas horinhas ali e pronto. E aí eu acabei abrindo uma lojinha também depois. A lojinha eu abri bem depois mesmo. Aí pra Tupperware, pra crochê, eu fazia o crochê da pronta entrega, tudo. Só que aí eu acho que eu fiquei 6 meses só, aí eu fechei. Por que eu fechei? Porque eu tava pagando aluguel, na época era R$ 600 de aluguel, outra internet, a água era pouquinho, mas tinha que pagar, energia, e fora que eu tinha deslocado a minha casa para ir para a lojinha trabalhar todo dia cedo e voltar de tarde, às vezes chovia muito, era ruim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tava vendendo do mesmo jeito, assim, eu tive mais cliente, tudo mais, a maioria das minhas clientes, 99% das minhas clientes, até hoje compra, ou eu envio, ou é ali na Casa Verde, até lá. Eu às vezes eu ia para casa cheia de sacola, porque a cliente passava na minha casa para pegar os produtos, para pegar o que tinha que pegar. Sabe? Ou às vezes eu passava e ia embora, saía um pouquinho mais cedo, ia embora e passava entregando. Então, a pé, tá, gente? A pé. Porque meu marido trabalha de pedreiro e nessa época ele ficou um tempão trabalhando pro lado de Campo Grande para lá. E então ele só vinha a cada 15 dias, então eu fazia minhas entregas. Eu já saía do meu trabalho, da lojinha, e ia fazendo as minhas entregas tudo. O que eu tinha de entregar. Era pouca gente que pegava ali comigo, às vezes era gente de fazenda, como que até hoje é assim. Aí tinha que levar para minha casa. Eu falei, não vou ficar gastando aí mais de R$ 1.000 de gasto por mês. E as minhas vendas continuam pelo WhatsApp, né? Que eu aposto e vendo, do que e, e ficar lá tendo um gasto a mais. Aí voltei para minha casa, e como a casa é da minha sogra, né? Lá não é rebocada nada também. Aí meu marido pegou, porque lá na lojinha eu consegui comprar. Tinha uns balcão, né? Partilheira do dono, que era uma loja, né? Eles tinham loja, fechou. Aí tinha umas partilheiras dele lá, tinha um balcão de vidro, aí tinha outra mesa lá, e meu marido foi e comprou dele, né? Acabou, eu usava, né?
Aí ele vendeu, eu comprei. Ele comprou essas peças lá. Aí eu voltei pra casa, meu marido rebocou, né? Que até tem algumas fotos lá, né? Que acho que até a foto minha de perfil é dessa época. Aí rebocou lá e a gente arrumou, comprei, nós tínhamos comprado umas partilheiras de vidro, assim, uns. Partilheira não, gente. As partilheiras pra pôr na parede. Aí ele colocou, arrumou tudo lá e ficou bem arrumadinho, bem organizado. E aí eu voltei pra minha casa. Aí eu voltei pra minha casa, aí continuei com o meu crochê, né? Continuei fazendo tudo, vendendo. Aí eu demorou um tempo, a gente veio pro sítio, né? Vai fazer 2 anos, né? Fez em dezembro 1 ano que a gente tá aqui, que o sítio é nosso, né? De reforma agrária, a gente ficou acampado para pegar. E aí a gente voltou para cá, tava arrendado, tava abandonado aqui, né? Foi arrancado muita coisa, muita planta. Eu tinha, quando eu morei aqui no barraco, que eu morei com as minhas crianças aqui, que eles eram pequenas ainda, a gente plantou alguns pés de fruta, tudo. Mas quando arrendou, a pessoa passou o trator e arrancou tudo. Ficou um pé de goiaba. É, só um pé de goiaba. O resto ele arrancou tudo. Agora que a gente tá voltando a plantar. Tudo de novo, né? A gente já plantou pé de café, tem pé de laranja, tá pequeno ainda, mas a gente tá plantando tudo. Tenho as minhas galinhas, a gente tem os porcos também, né? Nossa, é muito bom. É sossego, gente, é sossego. Você aí que mora no sítio vai me entender. Minha casa tá parada, tá crua, tal. Você vê um pedacinho aqui, ó. Não tá rebocada, não tem forro, falta, não tá com vidro, nada. Mas, gente, é um sossego. Eu faço meu crochê, eu levanto cedo, eu arrumo a marmita pro meu marido. O ruim é isso dele tá aí, não ter que deslocar daqui, que dá acho que 12 km até a vila, que ele tá trabalho de pedreiro, né? Eu durei isso, tem um gasto maior, porque tem que ir de carro todo dia, né? Só que, ó, vocês escutam, é perto do asfalto, não dá nem 500 metros. Lá no fundo vocês veem o poste lá, ó, que é lá do asfalto. E é bem lá que as bananas tá caída, que a Energisa não veio bater ainda, né? Ai, mas é bem sossegado aqui. Nossa, eu não troco, não quero outra vida. Quero, né? Eu quero organizar a minha casa, né? Quero rebocar, né? Forrar, fazer futuramente aqui do lado, aqui, ó, eu quero fazer uma lojinha aqui, né? Um salão já para mim ter minhas coisas fechado. A intenção nossa é fazer no, como chama, gente? Fazer com laje, né? Que aí não entra som nenhum, que eu posso estar gravando, né? Quem sabe até lá já tem um celular melhor. É isso que eu quero. E ficar aqui, eu falo pro meu marido assim, né? A gente vive travando da coluna. Eu falo assim, vamos tentar, né? Encostar tudo. Tô olhando ali que a galinha roja parece que tem ninho ali. E elas é assim, elas botam e aí demora um tempo, elas largam o ninho, porque acho que junta muito, a gente já perdeu o ninho cheio de ovo, sabe? Achar e não prestar mais. Aí eu falando, né? O problema da coluna, todo dia, gente, hoje mesmo ele foi trabalhar, tá travado, né? Tomou um medicamento e foi trabalhar. Aí eu falo pra ele assim, vamos no médico, vamos mexer com isso, a gente encosta, ou só você, fica só no sítio, a gente, né? Eu trabalho com as minhas vendas, né? A gente vai pra feira, cria os porcos, né? Dá pra vender também, galinha, eu tô com um monte não, acho que deve ter uns 12 frangos presos ali, porque a gente vai matar, né? Já era pra ter matado, vai matar final de semana pra venda, né? Então eu falei pra ele, a gente rico não vai ficar não, mas morrer de fome ninguém vai não. Então eu queria não, eu quero. Deus abençoe que dê tudo certo, né? Pra gente tá fazendo isso, ficar aqui, cachorro, ficar aqui né, e construir as coisas da gente, porque a terra a gente tem, né? A casa tá pronta, falta só o, como é que fala? Falta acabamento, né? Falta algumas coisas, mas tudo certo. O piso dela tá tudo ali, dos banheiros da casa toda tá ali, né?
o piso para parede da cozinha que a gente vai pôr, pro banheiro, pro chão, parede, tudo tá ali. Os dois banheiros, tem um no meu quarto e um menor, né, que é o da planta da casa, né, que quando a gente pegou, que veio, já veio a planta para construir do jeito que tava na planta. Aí meu marido acabou mudando um pouco e colocando mais cômodo e mais, porque a lajota dava, né, e mais um banheiro, né? A área aqui, a área nossa é toda, a casa é coberta toda de terrinha, que é o que veio. A minha área aqui, a gente comprou madeira, porque na planta não tinha área, não. Tinha uma área bem pequenininha, meu marido não colocou aí, a gente conseguiu fazer uma área que é um L, né? Que pega a porta da cozinha, a porta da sala, né? Então, tá bem adiantado assim, falta acabamento. E com a glória do Senhor a gente vai conseguir aos poucos. A gente tá vendo de fazer um cômodo por vez, né? Pra ficar melhor. E é isso aí, a gente tem que trabalhar, né? Ficar parado não dá não. E eu falo assim, a gente já tá numa certa idade, que meu marido já tem 55, né? 55, acho que é isso. 55, eu não sabia na idade do marido. E eu já fiz 50 esse ano, então agora é trabalhar e assim, não trabalhar muito mais, que a gente tem que dar conta mais também, né? Eu tenho um problema de pressão alta, aí tenho esse problema de rinite, de sinusite, e a coluna vive travando, tanto eu quanto ele, né? Mas é assim, meus filhos já tá tudo criado, né? O meu mais velho vai fazer 31 anos esse ano, o outro, o Vitor, já fez 26 esse ano, ele é casado, mora em Florianópolis, ele, né? Foi com o sogro pra lá uma época, e aí veio, ficou mais um ano aqui e voltou pra lá esse ano passado, né? Então, eles já têm a vida deles, né? E agora o que a gente faz, né? Apesar que a gente sempre, né, precisou e a gente pode, a gente ajuda. Pai e mãe é assim, né? Mas eles já estão criados. Então a gente tem que cuidar da gente mais agora, né? Cuidar dos problemas, porque é assim, né? Mas, gente, morar no sítio é a melhor coisa do mundo. Morar no sossego, sabe? Sossegado, né? Você paga água, paga luz, a água que a gente paga por taxa, né? Então não é por artesiano, é pouco. Tem internet que não pode faltar, né? Nem a energia, né? Eu lembro quando eu casei, que eu fui morar no sítio, a água nossa era no poço, era 60 metros, 70, não lembro, eu tinha que puxar no sario, tá? Nossa, era pra tudo aquela água, tinha que puxar pra tudo. Aí tinha a caixa, assim, o latão que a gente colocava quando chovia pra parar a água, que dava pra. Era até melhor para beber, que a gente colocava no filtro, tudo, era assim. E agora a gente está no paraíso. Tem água, tem energia, né? Tem internet, tá? Nossa, melhor coisa do mundo. Quando eu morei aqui no barraco, ui, aí eu jogando minha água no chão. Quando eu morei aqui no barraco, já tava dentro do sítio, né? A gente já tinha pegado tudo. Aí meu sogro, né, deixou pra gente a carroça dele, deixou a carroça com um cavalo manso, e aí meu marido saía para trabalhar e eu ficava com os dois meninos, o meu mais velho, aí eu levantava 4 horas da manhã mais ele, a gente descia no pasto, pegava o cavalo, eu lembro que a gente alumiava com o farol, porque era muito escuro, pegava, arriava e eu colocava os dois na carroça, atravessava o sítio aqui, ó, que não tinha cerca nada ainda na época, e levava ele lá na outra estrada, né? Que era até perto do sítio do meu tio. Colocava eles no ônibus para a escola. E se eu tivesse roupa para lavar, eu lavava no meu tio, que tinha água, né? Que passava já tinha água lá, já era mais fácil. Ou senão eu enchia os latão de água e voltava para casa, né? E depois eles voltavam a pé, que dá acho que 1.000 quilômetros mais ou menos, 1.000 e pouquinho. Aí eles voltavam a pé naquele sol quente, gente do céu, era terrível.
E depois colocaram água aqui, nossa, melhorou muito, porque sem energia a gente nem se incomodava, né? Mas a água, a melhor coisa, né, do mundo é a água, você não ter falta dela. Aí a gente ficou melhor. Aí com o tempo eu cansei de ficar aqui, a gente voltou para Casa Verde, né, que eu já tinha a casa lá, né, da minha sogra lá, a gente voltou para lá e ficou lá. Porque meu marido sempre ficava trabalhando de pedreiro para fazenda ou para outra cidade, eu acabei voltando para lá com as crianças. Aí o meu mais velho também, ele acabou levando para trabalhar com ele, aí eu acabei ficando só com o pequeno, né? Que ele chegou numa idade que ele não quis estudar mais, né? E aí ele foi. Já tava grande, já tinha feito esses 18 anos, então ele acabou indo ficar no pai dele. Trabalhava no pai dele, cada 15 dias eles voltavam e eu ficava com o menor. E no fim acabou ficando só nós dois agora, né? Que a gente cria filho pro mundo, né? Pra gente, né? Então a gente acabou ficando os dois. Mas é isso aí, pessoal. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, aproveitar que tá sem energia, né? Gravar esse vídeo. Eu vou postar ele, acredito, se voltar a energia amanhã, sai pra vocês, tá? Se vocês gostou, se vocês gostam, quer me dar uma força, deixa seu like, se inscreva no canal, tá? Deixa aí um coraçãozinho, deixa alguma sugestão, tá? Eu não sou muito boa em vídeo, meu celular não ajuda muito, não sei editar vídeo, gente. Ainda não aprendi, mas devagarzinho vai saindo. Eu vou aqui continuar, tá? Com o meu crochê, né? Vocês viram que eu sou bem devagarzinho, né? Mas sai. Ontem eu peguei o caminho, né? Era para finalizar antes de ontem, né? Eu já tava pronto para finalizar tudo. Eu falei, é só fazer a parte do bico. Gente, começou a babadar. Desmanchei, desmanchei, fiz, né? A parte que tava. Aí eu acabei desmanchando na parte do ponto alto, fechada. Falei, não, vou desmanchar aqui. Desmanchei. Aí fiz com um ponto só aqui, ó. Só um ponto aí. Só foi embora, minha filha. Não embabador, ficou certinho, né? Tá tudo certinho ali. Só levar pra cliente, né? E entregar para ela, tá? Porque senão, gente, embabadado. Eu lembro que eu parei, eu falei, não, vou parar porque tá me estressando, né? Eu falei, meu marido chegou, eu falei, não, parei. Eu falei, amanhã eu vou desmanchar a carreira de ponto alto e vou refazer só com ponto alto nas casinhas, né, nos pontos abertos para mim, para ver. Eu fui fazendo, deu certinho. Deveria ter feito antes, né? Que já aconteceu isso, mas eu esqueci. Mas então é isso aí, pessoal. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Ficam todos com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, tá? Deixa um coraçãozinho aí, um joinha. Deixa aí o que vocês achou do vídeo, o que vocês estão achando, que eu agradeço muito, tá? Tenham todos um bom dia e tchau!